Tutameia está ao vivo, falando diretamente aqui dos nossos estúdios domésticos com a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco desse fim de tarde, início de noite, a historiadora Anita Prestes, que você conhece, claro, por todo o seu trabalho, sua produção intelectual, sua luta pela democracia no Brasil, mas eu deixo aqui a palavra com a Eleonora para que ela faça, então, a apresentação de nossa convidada como manda o figurino, e aí iniciemos, então, essa entrevista. Eleonora. Anita, é uma honra tê-la aqui no Tutameia. Hoje é o dia 23 de setembro de 2024. Anita Prestes é historiadora, filha de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benários Prestes, figuras maiores aí da história brasileira. E a Anita é uma historiadora, produtora de livros, fez muitos livros. Um deles, a sua tese de doutorado, é o tema aqui da nossa conversa hoje, no centenário da Coluna Prestes, é a Coluna Prestes, que foi a sua tese de doutorado, foi lançada em 90. Essa tese está sendo relançada agora pela Boitempo. A gente vai mostrar essa é a capa do livro que vai ser lançada, e a gente vai conversar sobre essa história, né, que é tão importante para o Brasil. O livro da Anita, seu trabalho, sua pesquisa, seu estudo abrange todo o contexto histórico que, digamos, onde está inserida a Coluna Prestes e também as suas marcas para a história brasileira. Lembrando que a Coluna Prestes, que está completando 100 anos agora, a partir desse ano de 24, percorreu 13 estados, 25 mil quilômetros pelo Brasil, derrotou 18 generais e inovou totalmente a estratégia militar, fez um exército popular, né, uma campanha, uma guerra de movimento, né, que foi realmente inovadora, que descobriu o Brasil, né, e criou mitos, né. Sobre tudo isso a gente vai falar com a Anita. Anita, essa sua tese, a gente até, nesse livro que a gente tem aqui, na última página, tem uma foto do dia que você defendeu a tese, no auditório das Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense em Niterói, no dia 29 de novembro de 89. Como é que foi essa defesa de tese? O seu pai é uma fonte, né, importantíssima no seu trabalho. Como é que foi essa pesquisa? Quanto tempo durou? Como é que foi? Você fala ali um pouquinho das conversas que você teve com seu pai, que é o protagonista dessa história. Como é que foi defender a tese ali com a presença do seu pai? Bom, essa tese eu levei vários anos, né, para escrever. Foi desde eu comecei assim, o trabalho propriamente dito em 83. Em 82, eu com alguns amigos, né, tínhamos gravado um depoimento muito longo, né, com meu pai, inclusive sobre a coluna, mas não só sobre a coluna, né? Foram dias, né, vários dias de gravação, e eu e algumas pessoas, companheiros, estávamos preocupados que o meu pai não queria escrever, né? Embora muita gente insistisse para ele escrever as memórias, né? Enfim, escrever sobre a coluna. Ele dizia que não era escritor, ele não ia escrever. Então, e tinha uma memória assim espetacular, né? Todo mundo que o conheceu nesse período, mesmo com mais de 80 anos, ele, inclusive sobre a coluna, principalmente, né? Ele lembrava assim de detalhes incríveis, né? Que depois eu comparando com outras fontes dá para ver que raramente ele se enganou. Ele lembrava de tudo aquilo muito bem, porque ele viveu intensamente e ainda era muito jovem, né? Com 20 e tantos anos. Então era um material preciosíssimo, né? E isso foi um dos motivos que me incentivou a pesquisar a coluna, né? E fazer a tese sobre a coluna, fazer um doutorado, enfim. Foi a partir daí. E, afinal, né, em novembro de 89, foi possível defender essa tese. Eu tive a sorte de ter uma excelente orientadora, a professora Maria Ieda Linhares, né? E outros professores também que me ajudaram muito, como o professor Ciro Flammarion Cardoso, né, que era professor da UF também. Então, realmente, foram ajudas valiosas, né?
E a defesa, propriamente dito, a UF, lá, enfim, a direção da UF, fez uma verdadeira festa da defesa, porque era a primeira tese de doutorado em História defendida na UF, tinha esse detalhe. E tinha também o fato de o Prestes ser um personagem importante da tese, pai da autora, né? Então, eles fizeram divulgação, encheu o salão, tinha muita gente, muito jornalista. A gente sempre, quando vai defender uma tese de doutorado, não sei se vocês passaram por isso, fica meio tenso, né? E aquela confusão toda, né? Deixa a gente nervoso, preocupado, né? Mas, enfim, procurei enfrentar com calma, né? A defesa, que foi ótima, e o meu pai, que antes ele é tal coisa, ele era uma pessoa, embora diga frequentemente o contrário, muito modesta. Então, embora ele adorasse falar sobre a coluna, principalmente com jovens, contar aquelas histórias que ele lembrava com riqueza de detalhes, mas ele não valorizava muito a coluna. Foi quando ele viu a minha tese, que aí eu acho que ele passou, realmente se entusiasmou. Inclusive, vários amigos que tiveram nesse período com ele, quando ele estava lendo, a tese ficou pronta mais de um mês antes, né? Então, que ele estava lendo os originais ainda, ele participou também ativamente da elaboração da tese, né? Eu tive essa sorte também, que além de já ter gravado os depoimentos, morávamos aqui no Rio de Janeiro, tanto eu quanto ele, então era bastante fácil o contato. Qualquer dúvida, qualquer questão, eu podia perguntar a ele vinha aqui na minha casa, eu comprei os mapas do IBGE, sabe, são os mapas enormes, por trechos do Brasil, então a gente abria aqueles mapas e ele ia escrevendo os detalhes, inclusive a gente vendo nomes de lugares que mudaram, né, que já não eram mais os mesmos, né? Isso aí nessa década de 80. Então, ele acabou se entusiasmando bastante, né? Fez questão, ele já estava doente, já não estava com muita saúde, mas fez questão de comparecer, né? Eu até perguntei a Maria Ieda, minha orientadora, se tinha algum problema dele comparecer, né? Porque, afinal das contas, podia aparecer pressão sobre a banca, né? E ele disse, não, de jeito nenhum, é ótimo que ele vem e tal. Então, ele foi, né? E lá foi um auê danado, né? Porque depois que terminou a defesa, os jornalistas todos caíram em cima dele. Tanto que, se a gente pega os jornais dos dias que se seguiram, tem várias entrevistas dele, né, respondendo aos jornalistas que queriam saber opinião e tal, enfim. Então, foi um acontecimento a defesa dessa tese. E tem várias fotos, inclusive essa aí que a gente colocou no livro. Né? Rapidamente, vou colocá-la novamente aqui. Mas, Anita, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma palestra recente sua aqui na USP, em que a senhora trata dos mitos, das inverdades, das falsidades sobre que pululam aí na historiografia oficial, na mídia, a respeito da coluna, inclusive sobre o próprio início dela. Então, eu queria que, para a gente começar aqui, então, a falar sobre a coluna, falar sobre o início, ou sobre até os prolegômenos ali que levaram Prestes a sair em marcha a partir lá de Santo Anjo. Bom, a história da coluna, como, aliás, a história do Brasil, né, em particular, das atividades, da atuação política, né, de Luiz Carlos Prestes e dos comunistas, é muito falsificada. Eu tenho trabalhado nessa temática, né, porque é impressionante como a história oficial conta umas histórias avessas, embora tenha explicação para isso. Né? Eu acho que a explicação mais importante em relação a isso é a presença do anticomunismo no Brasil, que vem de longa data, né? Ainda lá do século XIX, mas que se agravou muito, aumentou muito com a Revolução Russa de 17, né? E depois aqui, com os acontecimentos, a criação do PCB, a atuação dos comunistas, embora não tivesse grandes repercussões, o PCB era ainda muito débil, de qualquer maneira, o anticomunismo estava muito presente na sociedade brasileira.
E quando, em 30, o Prestes rompe com os ex-colegas, tenentes, não aceita participar da chamada Revolução de 30, que o poder estava sendo entregue na bandeja. E ainda por cima, lança um manifesto em maio de 30, né, em que, embora não se diga comunista, ele adota a política do PCB na época, que era a Revolução Agrária e Anti-Imperialista. Isso foi um escândalo no Brasil. E, principalmente, porque os setores dominantes, aquelas oligarquias, né, que prepararam a chamada Revolução de 30 e participaram dela, a capitanearam, né, ficaram extremamente aborrecidos, furiosos com o Prestes, porque contavam que o Prestes, que tinha um prestígio muito grande no Brasil, na época, já depois da Coluna, né, era considerada a liderança de maior prestígio no Brasil, porque a Coluna ficou muito prestigiada, os feitos da Coluna. Era, inclusive, a Coluna invicta, chamada, porque não sofreu nenhuma derrota, embora não tenha conquistado a vitória de derrubar o presidente Bernardes, que era esse o objetivo principal. Mas, enfim, o prestígio do Prestes era muito grande. E esses setores de oposição, né, ao poder oligárquico da Primeira República, né, que fizeram a Revolução de 30, contava com esse prestígio e a participação do Prestes, né, a serviço deles. Na hora que o Prestes rompe, e como eu costumo dizer, pula a barricada da luta de classes, em vez de ficar solidário e submetido aos setores dominantes, vai se colocar junto à classe operária, junto aos trabalhadores, né, junto aos comunistas. Isso é inaceitável, e é inaceitável até hoje. Então, é um motivo principal, me parece, porque o Prestes é verdadeiro saco de pancada. Ou se silencia a história dele, ou se falsifica em todos os aspectos, inclusive na Coluna, mas não só na Coluna. No decorrer dos 70 anos de atividade política dele, né, são profundamente deformados, deturpados os acontecimentos. Né? E as camadas médias urbanas, na época também, né, influenciadas, né, pelo poder dessas oligarquias dissidentes, né, a imprensa, a mídia da época, que era a imprensa, ficaram, né, profundamente, porque o comunismo era sinônimo de Rússia soviética, que se contava também maiores horrores sobre a União Soviética, inclusive que se comia criancinha na brasa, por incrível que pareça, muita gente acreditava. Então, era um horror tamanho, como o Prestes, daquela liderança, de repente, vai virar comunista. Isso era inaceitável. Então, isso repercute até hoje, com certeza. Mas voltando lá, agora abordando o que vocês perguntaram, né, o início da Coluna. Bom, a conspiração tenentista se dava no Brasil, em vários pontos, né, desde 1922, com o levante do Forte de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Né? Depois teve o levante de São Paulo, na mesma data, em julho de 24, e, na medida em que foi desbaratado, esses movimentos todos foram derrotados, inclusive os paulistas tiveram que, os que tinham se levantado em São Paulo, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes, tiveram que abandonar São Paulo, porque São Paulo estava sendo bombardeado de uma forma estupenda, assim, a população fugindo, né? E o próprio Arthur Bernardes, presidente da República, tinha dito que podia destruir São Paulo. O importante era acabar com aquela revolta numa cidade tão importante como São Paulo. Então, realmente, o bombardeio de São Paulo, o cerco de São Paulo, foi algo impressionante. E as tropas paulistas saíram, então, de São Paulo, desceram o Rio Paraná e ficaram acantonadas no oeste do Paraná, ali às margens do Rio Paraná, naquela região de Foz de Iguaçu. Ao mesmo tempo, desenvolvia-se a conspiração no Rio Grande do Sul, em que o Prestes era um dos participantes ativos. Mas ele sempre dizia que a liderança principal do movimento no Rio Grande era o tenente Aníbal Benévola, que servia em São Borja, no destacamento militar, enfim, na unidade militar de São Borja, e que vai morrer logo nos primeiros dias, né, do levante no Rio Grande, enfim, leva uma bala lá nos combates e é morto. Mas havia muitos outros militares participando, né,
da conspiração no Rio Grande. Afinal, o levante foi marcado para a noite do dia 28 de outubro, madrugada do dia 29, e acontecem levantes militares em várias unidades militares do Rio Grande do Sul, com o apoio civil, o que é importante que se destaque, porque frequentemente na historiografia consta que o tenentismo foi um movimento exclusivamente militar, e eu mostro que não foi isso. No Rio Grande do Sul, inclusive, mas não só, havia o Partido Libertador, de oposição, né, ao Partido Republicano, que estava no poder com Borges de Medeiros. E a chefia, a figura principal desse partido, era o Joaquim Francisco de Assis Brasil, um grande latifundiário lá do sul do Rio Grande do Sul, da zona de pecuária, que, sendo oposição ao governador Borges de Medeiros, já tinha tido uma guerra no ano de 2023, anterior, né? E o Assis Brasil, com os maragatos, que eram os participantes, né, do grupo dele, né, desse partido de oposição, conspiraram junto com os tenentes e muitos deles se deslocaram para esses levantes em várias cidades. Então, houve levante em Santo Ângelo, onde servia o Prestes e o tenente Mário Fagundes Portela, que era muito ligado ao Prestes. O Prestes era capitão nessa ocasião, capitão do Exército. Houve o levante em São Luís Gonzaga, em Uruguaiana, em São Borja, em algumas das unidades. Poucas. Uma das características dos chamados tenentes é que eram extremamente desarticulados e, na hora H dos levantes que eles mesmos projetavam, a maioria não se levantava. Quem realmente seguia as decisões tomadas era grupo limitado, reduzido. Então, o levante que teve mais sucesso foi o de Santo Ângelo, liderado pelo Prestes e o Portela, até porque eles já tinham todo um trabalho anterior de educação, preparação, né, mobilização dos soldados desse batalhão, diferentemente do que se praticava, em geral, nas unidades do Exército. Nas unidades do Exército, naquela época, ainda existia castigos corporais. Então, o Prestes, principalmente, mas o Portela também teve alguma participação, procuraram reorganizar totalmente, né, as relações dentro do batalhão ferroviário, chamava Primeiro Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo. Então, se organizou uma boa alimentação para os soldados, né? O Prestes dividiu o dia de maneira que eles pudessem estudar, que a maioria deles era analfabeta. Então, o Prestes cria 3 escolas, uma escola de alfabetização, em pouco tempo estavam todos alfabetizados, uma escola primária e uma escola secundária. Em todas elas, o Prestes pessoalmente dava aula para elevar o nível cultural desses rapazes, que eram recrutas jovens, né? Bem jovens, todos eles. E também, além da alimentação correta, né? Educação física, né? E educação militar, né? Treinamento militar. E, ao mesmo tempo, conspirar. Então, eles estavam preparados para a conspiração e tinham uma confiança enorme, uma admiração enorme pelo Prestes e o Portela, né, pela maneira que eles se relacionavam, né, e que trabalhavam com eles. Então, com isso, foi a única dessas unidades que se levantou, né, no dia 28 de outubro, 28 para 29, e que permaneceu unida e disposta a continuar na luta, foi essa unidade do 1º Batalhão Ferroviário. Os outros levantes foram rapidamente desbaratados, né, pelas tropas governistas, tanto do Borges de Medeiros, como o Arthur Bernardes, que mandou tropas também, né, para lá. E, então, realmente, em poucos dias, tinha sobrado assim, uma massa desorganizada, que começou a se concentrar em São Luís Gonzaga, uma cidade pequena também, na época, né, que ficava a 100 quilômetros de Santo Ângelo. Por quê? Porque o Prestes e o Portela
logo no dia seguinte do levante, perceberam que, se eles ficassem em Santo Ângelo, as tropas governistas rapidamente os atingiriam, porque era o ponto final da estrada de ferro, na época existente. Então, as tropas governistas viriam pela estrada de ferro. Então, eles deslocaram, né, as tropas do 1º Batalhão Ferroviário. Tem no livro, até tem uma foto desse deslocamento que eu consegui lá no Rio Grande do Sul. Por sinal, isso da tropa sendo deslocada. O Prestes requisitou todo o transporte existente em Santo Ângelo e, com esse transporte, conseguiu levar, né, as tropas do 1º Batalhão Ferroviário para São Luís Gonzaga. E, então, em torno de São Luís Gonzaga, começaram a se concentrar aquilo que tinha sobrado dos outros levantes. Soldados e maragatos também, né? Uma parte dos maragatos, que eu já falei, eram esses adeptos do Assis Brasil, comandados pelo Assis Brasil. Então, foram se concentrando em torno de São Luís Gonzaga e o Prestes, principalmente, preocupado em organizá-los. A situação deles era precária, porque não tinham armamento. Eles esperavam receber armamento da tropa paulista, mas a tropa paulista, que estava combatendo com o general Rondon, que foi para o Paraná, se ofereceu ao Bernardes para combater os revoltosos, como eles chamavam, estavam gastando toda a munição que tinham trazido de São Paulo. Então, não tinham munição para mandar, nem armas para mandar lá para os gaúchos. E armamento que se esperava chegar da Argentina ou do Paraguai, não chegava, porque os guardas de fronteira não deixavam passar. Então, era uma situação precária. Eles eram mais ou menos 1.500 homens e tinham umas 30 mulheres, né? Geralmente eram companheiras dos soldados, né? Que também estavam participando e depois participaram da coluna, e tinha praticamente uma arma, um fuzil Mauser para cada 2 soldados. Então, vocês vejam que era muito precária a situação. Cavalo eles tinham. No Rio Grande do Sul tinha muita montaria na época, né? Então, era uma situação crítica, porque, ao mesmo tempo, marchavam sobre São Luís Gonzaga 14.000 homens bem armados e bem municiados, né? Enviados pelo Borges de Medeiros e também pelo Arthur Bernardes, presidente, que mobilizou as polícias militares de grande parte dos estados do Brasil, que foram para lá também. São 14.000 homens organizados em 7 colunas que marchavam concentricamente para cercar e tomar São Luís. Era o chamado Círculo de Ferro, em que estavam totalmente cercados os rebeldes. O Borges de Medeiros, lá na imprensa de Porto Alegre, se gabava que era questão de dias, os rebeldes, os revoltosos, como eram chamados, seriam esmagados pelo cerco de São Luís. Foi nessa situação que surgiu a chamada Guerra de Movimento, elaborada principalmente pelo Prestes, com alguma participação do tenente Portela. O que era isso? Diante daquela situação criada, daquele cerco, tentar resistir militarmente era impossível, né? Seriam rapidamente derrotados, como, aliás, foram as tropas paulistas ali no oeste do Paraná, numa cidadezinha, numa localidade chamada Catanduvas. Ficaram lá gastando tiro, né? Enfrentando o Rondon, que tinha uma tropa muito superior, né? E acabaram tendo que se entregar, porque não tinham condições de obter uma vitória ali, nem sequer de romper o cerco formado pelo Rondon. Em São Luís, né, é aí que surge a Guerra de Movimento. O Prestes, muito inspirado naquelas guerras intestinas que havia no Rio Grande do Sul entre os caudilhos gaúchos que viviam guerreando entre si, mas principalmente diante da premência dos fatos. Alguma coisa tinha que ser feita, né, para não ser violentamente cercado e derrotado. Então, essa guerra de movimento significava o seguinte: deslocar-se com grande rapidez, mantendo contato com o inimigo, para assim conhecer os movimentos do inimigo
e poder persegui-lo com eficácia. Quer dizer, mobilidade e surpresa é a essência da guerra de movimento, que foi o que garantiu o êxito da coluna. A coluna nunca foi derrotada, é uma outra mentira, uma outra falsificação que também circula por aí. Quer dizer, não conseguiu o objetivo principal, que era marchar sobre o Rio de Janeiro e depor o Arthur Bernardes. Mas nunca foi derrotada, tendo participado de 53 combates pelo Brasil, né? E tendo derrotado 18 generais, como já foi dito aí por vocês. Bom, como é que podia funcionar essa guerra de movimento? Para isso era muito importante as chamadas potriadas. Vem da palavra potro, não a palavra lá do Rio Grande, cavalo, né? Cavalo novo. As potriadas eram pequenos grupos de soldados, 5, 6, que se separavam do grosso da coluna que estava em formação ali, né? Era aquela massa ainda em organização. Se separavam para procurar alimento, né? Requisitar alimento, conseguir cavalos e conseguir armamento, quando dava para conseguir algum armamento, e, principalmente, o mais importante, conseguir informações sobre os movimentos do inimigo. Onde estava o inimigo, para onde ia, o que ele estava fazendo. E voltavam, essa informação era passada no comando da tropa que estava sendo organizada, da futura coluna, né? E que eram militares, né? Que a partir daquelas informações, né, dos mapas que eles traçavam, conseguiam saber bem onde andava o inimigo, onde estavam aquelas 7 colunas, como é que elas estavam se deslocando. Diferente das tropas governistas, que já tinham adotado a guerra de posição, que era ensinamento da missão militar francesa, que ficou aqui 20 anos no Brasil, a partir de 1919, e que essa guerra de posição era o modelo da Primeira Guerra Mundial na Europa, né? Na França e tal. Então, a ideia era essa, marchavam rumo a um objetivo geográfico, que no caso era São Luís Gonzaga, para abrir trincheira e esperar o ataque do inimigo. Ora, isso, com a coluna, com os rebeldes, não podia funcionar, porque eles não tinham condição de atacar. Se eles fossem atacar, eles iam se dar mal. Não tinham armamento para isso, nem gente para isso. Então, o que aconteceu? O Prestes reuniu toda essa tropa, procurou organizá-la, né, em torno de São Luís Gonzaga, e destacamentos, enfim, eles foram divididos, tinha comandantes para cada destacamento, e, ao mesmo tempo, baseado nas informações que chegavam trazidas pelas potreadas, ficou sabendo que tinha uma coluna que se deslocava mais para frente, que vinha chegando a São Luís Gonzaga. Ele rapidamente mobilizou um destacamento, até dirigido, acho que pelo João Alberto Lins de Barros, e disse para perseguir e enfrentar essa coluna, mas dando a impressão que estava recuando para São Luís Gonzaga. E aí essa coluna governista, que não sabia de nada, viu aquela tropa, foi em frente para São Luís Gonzaga. Aí, sob o comando do Prestes, o que foi feito? De noite, ele conseguiu reunir rapidamente toda aquela massa de 1.500 pessoas e retirar de São Luís Gonzaga entre 2 colunas inimigas, aquela, né, que foi driblada lá pelo João Alberto e mais uma outra. Então, eles passaram desapercebidos, porque os inimigos não olhavam nem para os lados, né? Eles passaram desapercebidos, foram... o Prestes mandou eles baixarem num rio que tinha ali perto, chamado Rio Juizinho, isso tudo Prestes lembrava com riqueza de detalhes. Então, a tropa toda se escondeu no vão profundo, tinha uma vegetação muito forte, né? Muito grande ali, no escuro da noite, né? Então, foi possível esconder essa tropa toda aí no vão do rio. O Prestes ainda viu de longe, de binóculo, essa coluna inimiga marchando sobre São Luís Gonzaga, e quando foi de manhã, já estavam longe dali. Quer dizer, a tropa se retirou rapidamente, ainda travou combates pelo caminho, teve um combate de Ramada, que também a guerra de movimento permitiu sair e marchavam para o norte, em direção ao Paraná, para se encontrar com os companheiros paulistas no Paraná.
Ali nasceu a coluna. Isso foi no dia 27 de dezembro de 1924. Quando essas 7 colunas, primeiro essas 2 que estavam mais próximas, chegaram em São Luís Gonzaga, já não tinha rebelde nenhum mais por lá. Os rebeldes estavam longe. Aquilo, na época, foi um escândalo, porque o Borges de Medeiros anunciava que seria questão de dias, de horas, né? O esmagamento dos rebeldes, dos revoltosos, né? Em São Luís Gonzaga. E dali se iniciou a marcha, atravessaram o rio Uruguai, né? Sob combate, nesses combates morre o tenente Portela, mas eles conseguem atravessar o rio Uruguai e marcham para o norte, atravessam Santa Catarina, Paraná, né? Sempre com tropa inimiga perseguindo. Inclusive, 2 colunas inimigas os perseguiam. E eles fizeram, por exemplo, tem uma localidade chamada Maria Preta, na fronteira de Santa Catarina com Paraná, em que essas tropas inimigas combateram entre si a noite toda, morreram mais de 200 combatentes, e a coluna estava longe já, porque a guerra de movimento permitia isso, driblar o inimigo, enquanto as tropas governistas nunca estavam informadas, marchavam cegamente atrás do inimigo, pensando que o inimigo ia para um lado e o inimigo ia para o outro. Então, quer dizer, a coluna nasceu ali na zona de São Luís Gonzaga, no final de 1927, né? Já saiu de lá com o nome do prédio. 24, desculpa. De 24. Saiu de lá já com o nome de Prestes, as pesquisas, tanto as minhas, como agora tem um professor lá de Santo Ângelo, que também fez uma pesquisa e até teve acesso a documentos que eu não tive na época, né? E confirma isso, quer dizer, a coluna já era a coluna Prestes, marchou em direção à Foz do Iguaçu para se encontrar com os paulistas, né? Vitoriosa. Ela não tinha sofrido nenhuma derrota e participado de vários combates. E, ao chegar em Foz do Iguaçu, até o Prestes separou um pouco, foi na frente, deixou soldados para ali, atravessaram o rio Iguaçu, que também não foi fácil. Em Foz do Iguaçu estava se realizando, isso foi no dia 11 de abril já de 25. Eles levaram esse tempo todo para conseguir atravessar sob combate, né, essa região toda. Em Foz do Iguaçu estava se realizando uma reunião o que tinha sobrado da oficialidade paulista depois da derrota de Catanduva. Né? Com a derrota de Catanduva, os soldados foram presos e enviados para a Amazônia, para um campo de concentração. E os comandantes militares foram para as prisões do Rio de Janeiro. Então, nessa reunião, tinha aproximadamente uns 40 oficiais que tinham sobrado das tropas paulistas. Inclusive, o major Miguel Costa, que tinha comandado, né, o levante na Força Pública de São Paulo. E tinha uma parte de combatentes que era da Força Pública de São Paulo. Os demais eram de unidades militares ali de São Paulo. Então, essa tropa paulista que tinha sobrado, né, o estado de espírito, principalmente dos comandantes, era de derrota, era de ir embora. Ali era só atravessar o Rio Paraná, que estava no Paraguai, ou então na Argentina, dependendo do ponto onde atravessasse. E o Prestes chega lá e disse, olha, eu não posso aceitar isso, porque os meus soldados chegaram vitoriosos aqui e querem continuar. Não vão aceitar enrolar bandeira, como vocês estão querendo. Então, quem quiser, marcha com a gente, que nós vamos atravessar o Rio Paraná. Onde for possível, a gente atravessa e vamos percorrer o Brasil. O objetivo era atrair as tropas inimigas para o interior do Brasil para propiciar outros levantes tenentistas em cidades do litoral. O que chegou a acontecer, mas de maneira dificultada e sempre derrotados. Todos esses levantes, teve no Rio de Janeiro, teve no Nordeste, todos eles rapidamente derrotados. Bom, então a coluna, nesse momento, desses 40 oficiais, sobraram muito poucos. Eu fiz uma estatística, que está aí no meu livro, um levantamento. Ao todo, na coluna, propriamente dito, tinha 12 oficiais do Exército, entre tenentes, capitães e o major Miguel Costa, que aceitou ficar, teve uma atitude muito correta, né? E por isso também, até porque ele era mais velho, né? E major já da Força Pública, foi escolhido para ser o comandante da coluna.
era chamada Primeira Divisão Revolucionária também, né? E o Major Costa ficou como isso. Depois ele foi promovido a general, porque tinha promoções dentro da coluna, né? Ele ficou, então, como comandante, o Prestes como isso, chefe de Estado-Maior, e o Juarez Távora, subchefe do Estado-Maior. E o Rio Paraná, que era considerado pelo Rondon uma barreira intransponível, foi atravessada. E sob combates, com dificuldades, mas atravessaram o Rio Paraná, invadiram ali um pequeno trecho do país irmão Paraguai, explicaram ao comandante local que não era nada contra o Paraguai, atravessaram rapidamente e entraram pelo sul de Mato Grosso, né, no Brasil. Voltaram para o Brasil através lá do sul de Mato Grosso. No mesmo dia, foi 3 de maio de 1925, em que o Bernardes, em moção enviada, né, ao Congresso Nacional, informava, baseado nas informações do Rondon, que rapidamente os rebeldes seriam exterminados. Estavam, imprensados ali entre o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, as tropas do Rondon e a Serra do Medeiros, que ali eles estavam encurralados, não tinham como sair, e então era questão de dia. Só que eles, nesse mesmo dia, estavam entrando em Mato Grosso, ali pelo sul de Mato Grosso, e dali eles prosseguiram na marcha. Ao todo, já foi dito aqui, 25 mil quilômetros, grande parte, inclusive, a pé, quando não havia cavalos. Bom, procurei aí responder o mais rápido que eu pude a pergunta de vocês. Anita, no seu livro você escreve: a originalidade da coluna Prestes reside no fato de ter sido um exército guerrilheiro, no qual a grande iniciativa e participação dos seus combatentes eram incentivadas e organizadas por um comando formado por militares profissionais do Exército da Força Pública de São Paulo, o Prestes entre eles, e a coluna Prestes constituiu, na história das lutas populares do Brasil, a coluna Prestes constituiu uma forma inédita de organização. Em todos os movimentos de rebeldia que se tem notícia, jamais se soube de algum que fosse dirigido por militares profissionais. Quer dizer, foi um movimento que teve essas características inéditas, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Como é possível organizar uma luta dessa forma, coisa que não se acreditava ser possível até então. Naquela época foi possível, né? Hoje não seria possível. Já nos anos 80, eu sempre que perguntava o Prestes, não tem a menor condição, porque com a tecnologia existente hoje em dia, né, rapidamente seriam debelados, derrotados. Isso era possível naquela época. Eles iam... o interior do Brasil era mato, né, praticamente. Não tinha estradas, muito poucas. Então, eles iam abrindo picada no meio de mata densa, né, que nem existe mais. Grande parte já foi tudo desmatado. E o que dava esse caráter popular era o tipo de relação que conseguiu se estabelecer na coluna. O primeiro batalhão ferroviário, que eu falei, foi um exemplo nesse sentido. Quer dizer, esse exemplo de participação, não eram só as potreadas, eram os fogões também. Até aí no livro tem foto do fogão. Quer dizer, esse pessoal que estava na potreada, e mais alguns, todos eles, para preparar a comida, quando havia comida, porque diversas vezes passaram fome, eram esses pequenos grupos, né, 5, 6, até 10 e tal, que se reuniam a fazer uma fogueira, né, moda gaúcha, quando tinha carne, era carne, quando não tinha. Por exemplo, ali no Santa Catarina, Paraná, eles andaram comendo palmito com mel, que era a única coisa que tinha. Para os gaúchos, isso era um horror. Tanto que gaúchos desistiram, e muitos maragatos foram embora, porque sem cavalo e sem carne, para eles, era o fim da picada, não dava, né? Mas a maioria até que resistiu, daqueles 1.500 que saíram lá do Rio Grande. Muitos ficaram pelo caminho, né? E, então, nesses fogões, participavam os comandantes. Quer dizer, os comandantes não tinham uma vida diferente da do soldado. Eram realmente uma irmandade. Eles comandavam porque eles eram militares, que tinham competência para isso, né? Mas os soldados, que era tudo muito jovem, né? Recruta,
Tinha até garotos de 12, 13, 14 anos, viu? Tem a foto de um aí, chamado Jaguncinho, diziam que parece que tinha 12, 13 anos. Viu? Havia um entusiasmo muito grande. E esse entusiasmo era o seguinte, era uma coisa muito simples, porque a grande maioria dos soldados, tirando os do 1º Batalhão Ferroviário, que até eu digo que era a espinha dorsal da coluna, foi o 1º Batalhão Ferroviário. Em torno dela se organizaram. E a maioria era analfabeta. Então, o ideal deles era lutar pela liberdade. Lutar pela liberdade, para eles, significava depor o Arthur Bernardes e botar um político, não era nem um militar, um político honesto à frente do governo, que cumprisse a Constituição de 91, né? Era isso, uma coisa muito simples. Né? E tinha uma confiança enorme nos comandantes, porque os comandantes, repito, levavam a mesma vida que eles, se interessavam pela vida deles. O Prestes conhecia todos os soldados por nome e apelido. Enquanto a coluna marchava, ele ia percorrendo toda a coluna, conversando com todos eles, sabendo quais eram os problemas. Então, era uma grande família, a coluna. E isso dava muita força a eles, quer dizer, era uma irmandade. Outra coisa, eles sabiam que nunca seriam abandonados pelo caminho. Quem estava doente, quem estava ferido, era carregado, se tinha cavalo, ia no lombo do cavalo, senão ia nos braços dos companheiros, mas ninguém era abandonado pelo caminho. Isso dava um espírito muito forte. Essas potreadas, eles se afastavam quilômetros da coluna e voltavam. Podiam não voltar, até porque não tinha nenhuma vantagem na participação da coluna. Não tinha soldo, não tinha nada. Passavam fome, atravessaram desertos, atravessaram rios cheios, né? Quer dizer, foi muito sacrifício. E eles participavam disso com entusiasmo, o que desmente uma tese muito tradicional existente aí no Brasil, de que o povo brasileiro não é de nada, não participa. Acho que o povo brasileiro, quando tem um objetivo em que acredita, e tem lideranças em que também acredita, revela grande entusiasmo e grande disposição de luta, heroísmo, inclusive. Então, isso aí é muito interessante, eu acho. É uma epopeia, realmente, isso que entusiasma a gente. Eu acho que a gente, conhecendo a história da coluna, é emocionante. É uma saga, assim, emocionante. Como aqueles homens e mulheres lutavam. E as mulheres, inclusive. Como foram dedicadas e não eram simplesmente companheiras dos soldados. Elas lutaram, tinha arma, elas pegavam em arma e lutavam do mesmo jeito. Muitas morreram pelo caminho também. Enfim, mulheres heróicas. Tinha 2 enfermeiras que vieram de São Paulo, acho que da Força Pública, se não me engano. Então, é isso. A coluna se chamou... Oi? Desculpe. Como eu dizia aí, vocês estavam falando, né? É interessante essas características muito específicas da coluna. Por um lado, uma tropa fundamentalmente militar, dirigida por militares, né? Por outro lado, a participação popular, as duas coisas articuladas. Só mesmo naquelas condições que eu acho que era possível isso. Né? Depois, isso não é mais possível. Agora, o que é possível é resgatar essas características que assumiram, né, de heroísmo, de disposição de luta do povo brasileiro. Isso existe. Precisa ter uma causa que as pessoas acreditem, né, e lutem por ela, e ter comandantes também que acreditem, né, lideranças que sejam confiáveis. É isso. Desculpe aí ter interrompido. A coluna se chamou, lá no início, Primeira Coluna, ou Primeira Divisão... Primeira Divisão Revolucionária. Que revolução era essa? Bom, os tenentes se diziam revolucionários. Lá desde 22, né, eles se consideravam revolucionários, porque eles pretendiam, basicamente, era um programa liberal, né, o programa do tenentismo. Era indignação pelo fato da Constituição de 91 não se cumprir, né, que era uma Constituição liberal. E aquelas oligarquias dominantes, realmente, elas se guiavam pela política dos governadores, né, que não era negação do liberalismo. Ao mesmo tempo, né, isso realmente
o voto secreto tornou-se a palavra de ordem principal, porque as eleições eram inteiramente manipuladas, né? No interior do Brasil, a grande maioria da população vivia no interior, né? Mais de 80%. E ali era o voto manipulado pelos coronéis, né? O pessoal era analfabeto, nem sabia votar, então lá um preposto do coronel ia assinando, né, em nome de todo mundo e ganhava a eleição quem o coronel quisesse, né? E do ponto de vista de presidente da República, jamais um candidato de oposição, houve alguns, né, conseguiu ser vitorioso. Todos eram derrotados. E, claro, aquelas oligarquias, basicamente era São Paulo e Minas, né, que tinham poder, não davam chance de oposição vencer. E também não havia, uma das reivindicações essa, uma justiça eleitoral independente, que era, as eleições eram julgadas, né, pela uma chamada Comissão de Verificação de Poderes no Congresso Nacional, que era também algo totalmente manipulado por aquela oligarquia que tinha a maioria de deputados, que geralmente era a que estava no poder com o presidente da República. Então, era um sistema totalmente fechado e que, na medida que as populações urbanas tinham crescido muito, estavam ansiosas por participar da vida política, né? E não tinha espaço para isso. Então, eu acho que o tenentismo refletiu essa insatisfação. E a insatisfação também existente dentro do Exército, né? O Exército era um horror na época, funcionava muito mal. Em caso de guerra, aqueles militares com uma formação mais avançada e tal, até do ponto de vista militar, ficavam indignados. Se o Brasil tivesse que enfrentar uma guerra, não tinha condição, estava na pior, né? Precisava ter uma indústria siderúrgica que fabricasse armamento. O Brasil consumia armamento velho que vinha lá da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, sem condições. Então, eram esses aspectos que se articulavam e levavam a que os tenentes, naquele contexto, expressassem essa grande insatisfação. O movimento operário estava derrotado, depois de grandes greves e grandes lutas, em 17 em São Paulo e 18 aqui no Rio, né? Muita repressão, o Partido Comunista era muito pequeno, então quem tinha condições de assumir esse papel assim, de liderança da oposição eram os tenentes. Mas a proposta deles, para mim, por exemplo, né, que tem uma concepção marxista da história, não pode ser considerada revolucionária, porque não pretendia uma transformação profunda nas estruturas, né, do país. Não era isso. Eles tinham a ilusão que, conseguindo derrubar o Bernardes e colocar lá um político honesto, primeiro era o Nilo Peçanha, um político aqui do Rio de Janeiro, que participou do processo eleitoral do ano de 22, como sempre foi derrotado, né? Era a chamada Reação Republicana, uma aliança que se criou, que teve uma participação ativa desses jovens militares que pretendiam, né, que elegendo o Nilo Peçanha ia moralizar, era até a palavra usada, os costumes daquela Primeira República. Ilusão total, né? Porque o Nilo Peçanha era uma oligarquia dissidente, né? Que queria participar do poder e São Paulo e Minas não deixavam. Era a oligarquia do Rio de Janeiro, fluminense. Mas não tinha nada, ele nem queria o levante que houve, porque esses militares do 1º, 5 de julho de 1922, documentos deles estão aí, né? Então, eles diziam que iam procurar eleger o Nilo Peçanha, mas estava bastante evidente que não elegeriam, então nós nos levantamos, eles diziam, e foram o que eles fizeram, né? Na medida que o Nilo Peçanha foi derrotado, eles fizeram o levante de 5 de julho. Só depois é que o Nilo Peçanha vai apoiá-los, inclusive vai ser advogado daqueles que estavam presos. Mas o Nilo Peçanha, em 24, morre, antes ainda do levante de São Paulo, e eles foram procurar um outro civil, até porque eles eram muito militares. Né? Então, por um lado, eles precisavam ter um chefe militar, um general. Para isso, eles convidaram o Isidoro Dias Lopes, que era um general da reserva, porque não teve nenhum general da ativa que quisesse assumir o levante, e tinha que escolher um político. Então, escolheram quem? O Joaquim Francisco de Assis Brasil, que eu já falei. Foi proclamado por eles chefe civil da Revolução Tenentista. Ficou nessas condições. E também era
imagina. Era representante de uma oligarquia dissidente, a oligarquia gaúcha, que se sentia alijada do poder, né? Que queria ter maior participação. Então, não tinha nada de revolucionário, embora se auto-intitulasse revolucionário também. Então, a gente tem que entender o contexto, por que eles se consideravam revolucionários. Eu até uso esse termo no meu livro, dando essa explicação, né? Que era o termo usado por eles. Queria só comentasse também um pouco sobre a relação, se é que houve, ou como é que é a relação da coluna com a população civil dos locais por onde passava. Ela conseguia, além de, enfim, ter a relação mais óbvia de buscar alimento, ela conseguia fazer algum tipo de trabalho político? Isso estava no horizonte dos participantes da coluna, a relação com as populações? Diferentemente do que a história oficial tem falado por aí, divulgado, né, de que a coluna era um bando de bandidos, né, que perseguiu a população, isso não é verdade. Houve alguns casos de desrespeito à família, que é impossível controlar, né, toda essa massa de gente absolutamente, mas sempre eram punidos, inclusive logo no início, quando a disciplina ainda não era tão rigorosa, ainda não tinha se consolidado, né, a disciplina. Houve casos de fuzilamento de militares, de soldados ali que desrespeitaram famílias ali no Rio Grande do Sul. Né? Depois isso já não acontecia. Tinha bebida, às vezes, né? Porque onde a coluna chegava, por onde passava, o comando mandava imediatamente eliminar, liquidar toda a bebida alcoólica para manter a ordem, né? Porque bebida alcoólica já viu, né? Havia sempre o risco de o pessoal começar a beber e criar problema, né? Enfim, do ponto de vista de tratar bem a população, eles procuravam. Agora, eles tinham que conseguir alimento, conseguir isso montaria quando havia, né? Então, eles firmavam chamadas requisições, que isso já no Rio Grande do Sul tinha sido estabelecido, quando eles saíram de lá, né? Quer dizer, os comandantes, principalmente o Prestes, assinavam uma requisição, requisitando tal e tal material, isso era especificado, um pedaço de papel, um recibo, né? Essa requisição era um recibo. Para o dia que a Revolução fosse vitoriosa, eles seriam, né, indenizadas, essas pessoas. Mas é claro que prejudicava a população, isso aí. O pessoal não gostava muito. Em alguns lugares era mais solidário, em outros não. Inclusive fugiam, até porque o governo fazia uma propaganda intensa aí pelas cidades do interior de que a coluna era que nem Lampião, que fazia as maiores arbitrariedades. Então a população frequentemente tinha medo e fugia. Mas depois, quando voltavam, quando estabeleciam contato, até prestigiavam a coluna, tanto que em alguns lugares, principalmente no Nordeste, né, que a coluna passou na ida, depois passou na volta eles foram recebidos em festa. Houve vários exemplos desse tipo. Agora, o problema é que o pessoal da coluna, os tenentes, né, eles eram muito militares. Então, a concepção deles não era uma concepção de esquerda, de organizar as massas, mobilizar as massas, nada disso. A visão que eles tinham era isso. Eles iam fazer a revolução para o bem do povo, mas não estavam preocupados nem em organizar, nem mobilizar. Isso não existia. Houve algumas adesões, mas essas adesões não podiam ser muitas também, porque havia um descompasso total entre o discurso deles e os anseios dessa massa do interior. Eles chegavam em alguns lugares, até faziam discurso, o Juarez Távora era um dos que era bem falante, discursava, né? Mas era esse programa liberal, que não dizia absolutamente nada para aquela população lá do interior, que estava preocupada, era de ter um pedaço de terra para poder cultivar. Era isso. E eles não tinham a menor noção de reforma agrária, nem de lutar também por transformações sociais profundas, direitos dos trabalhadores. No final, quando eles passaram lá por Pernambuco, houve um pouco disso de parte do comando, mas era uma coisa tênue, eles não tinham clareza a respeito. Então, realmente, havia um descompasso total, né? Vocês veem, tem um exemplo interessante aí, quando eles passam pelo Ceará,
tem um pequeno fazendeiro, que era conhecido, inclusive, como Lenin da Mata, eu conto isso aí. E esse Lenin da Mata, ele tinha um grupo, né, de seguidores que lutavam pela terra, lutavam contra os donos de terra ali, que eles queriam, enfim, ter acesso à terra para cultivar. Quando a coluna passou, eles se entusiasmaram e se incorporaram à coluna. Mas durou pouco, porque eles foram um pequeno pedaço e depois voltaram, porque eles queriam que a coluna ficasse ali com eles, lutando pela causa deles, pela terra. E a coluna já começa, primeiro não tinha essa compreensão, depois não podia fazer isso, porque se parasse, estava liquidado. Tinha que se mover. Isso é que era que segurava a sobrevivência da coluna, né? Movimento, está sempre se esgueirando, lançando tropa governista contra tropa governista, era isso que eles faziam. Então, o Lenin da Mata voltou lá para a casa dele e continuou por lá, mas é um exemplo interessante dessa situação, porque havia um descompasso muito grande. Mas, por outro lado, como eles tratavam bem a população, depois que a população os conhecia, eles eram também bem recebidos. Ali no Maranhão, no Piauí, né? Eu estive no Piauí até junto com meu pai, aí, nessa década, né, de 80. É interessante, porque tinha ainda muita gente, isso foi em 87, tinha muita gente que ainda, já com idade, mas que lembrava da passagem da coluna, contava história. Tinha também famílias, assim, descendentes, né, filhos, netos e tal. Então, no Piauí, foi o estado em que a presença da coluna foi mais marcante, inclusive na literatura. Eu tive contato lá com o pessoal, alguns escritores da Academia de Letras, que me ajudaram bastante nesse sentido, conseguindo escritos, né, trabalhos, livros publicados no Piauí por diversos autores, né, relatando a passagem da coluna pelo Piauí. Então, no Piauí, no Maranhão, um pouco também, foi bastante forte assim, a presença da coluna. Mas eles nunca conseguiram grandes adesões, e também não era esse o objetivo deles. O objetivo deles era realmente conseguir armas, né, e poder marchar sobre o Rio de Janeiro, que não conseguiram, porque o próprio general Isidoro, que é logo ali no Paraná, foi decidido, né, que ele ia, já estava com mais idade, que ele iria ali para o Paraguai, Argentina, etc., tentar arrumar armamento e enviar aqui para os rebeldes. Só que todas as vezes que ele tentou isso, não conseguiu, né? Até porque os espiões brasileiros, junto a esses governos, atuavam intensamente. Inclusive, existe documentação a respeito disso, né? As embaixadas brasileiras no Paraguai, na Argentina, atuando intensamente, né, junto aos governos desses países e tudo, na perseguição à coluna, né? E depois aos exilados que foram para lá. Queria que você falasse de... Sim, pois não. Sim, justamente sobre essas estratégias de perseguição à coluna que se frustraram. Você fala do uso dos jagunços, né? Tentativa de cooptação de Lampião, a Padre Cícero, quer dizer, nesse interiorzão do Brasil, a questão religiosa também se misturou aí, e você lembra até um caso muito curioso, eu não sabia, né, de uma tentativa de bombardeio da coluna, né, de um avião que ia tentar, que dizia que era para monitorar a coluna e que ia bombardear a coluna, uma iniciativa que também não se concretizou. Você que pode contar um pouquinho sobre esses aspectos de como o governo tentou derrotar a coluna usando essas diferentes estratégias que se frustraram? O dinheiro, inclusive, o governo, inclusive, investiu muito dinheiro, pagando regiamente, principalmente no Nordeste aconteceu isso. Aqueles coronéis ali da Bahia, do Piauí, viu? Tinha um dos mais conhecidos era o Horácio de Matos, na Bahia, que era uma figura importante, né? O Franklin de Albuquerque também. Então, esses coronéis receberam muito dinheiro para financiar a perseguição à coluna. Inclusive, a cabeça do Prestes e de outros comandantes estava a prêmio, viu? E eles recebiam dinheiro diretamente do governo federal para fazer essa atuação, até porque o Exército
e as próprias polícias militares eram muito incompetentes na perseguição da coluna. A estratégia deles não funcionava em perseguir a coluna. E aqueles jagunços ligados aos coronéis, nesse sentido, eles estavam mais habituados a essa guerra assim, a cavalo, sabe, de perseguição. Então, eles foram, digamos, deram mais trabalho à coluna. Perseguiram a coluna até a fronteira com a Bahia. Tinha gente desse Franklin de Albuquerque que ficou atrás da coluna, ainda matou gente e tal, já quase atravessando a fronteira da Bahia. Então, esses foram os que, digamos, os inimigos assim, que mais causaram prejuízo à coluna. Agora, o Bernardes tentou, inclusive, bombardear, né, com os aviõezinhos, que eram muito frágeis, os aviõezinhos acabaram caindo, né, não tiveram sucesso, porque aí esse interior do Brasil era muito diferente do que é hoje, né? Era mato denso, né? Então era muito difícil circular. Vocês vejam, na época ele era de coronel, o Klinger, que era até de origem alemã, tinha sido um jovem turco, quer dizer, um grupo de militares no Brasil que tinha estudado na Alemanha na época da presidência do Hermes da Fonseca e que isso tinha ideias bem reacionárias, no sentido que depois foram utilizadas também pelo Góes Monteiro, já no período que o Góes Monteiro, junto com Getúlio, né, vão para o Budeiro, em 30, depois de 30. Mas esse general Klinger se deslocou lá para o Mato Grosso, primeiro, depois para o Piauí, perseguindo a coluna, pelas estradas que havia por ali. Porque ele ia com uma tropa motorizada, em caminhões, viu? Levando fuzis, metralhadoras, armamento pesado, enfim, tudo que um exército carrega. E a coluna se mexia lá e estava sempre derrotando eles. E o Klinger ficou numa situação dificílima, porque nas estradas, né, as poucas estradas de rodagem que tinha, não tinha gasolina depois, faltava gasolina para abastecer os caminhões. Então, os caminhões começaram a parar. Ao mesmo tempo, a coluna não ia pela estrada, ia abrindo picada no meio da mata e, de repente, atacava as tropas do Klinger, ainda ficava com os caminhões dele, com armamento, botava os soldados para correr. E o Klinger foi vendo, quando chegou já no Piauí, que não havia possibilidade de derrotar a coluna daquele jeito. Aquela luta não ia levar à derrota da coluna. E aí ele propôs ao ministro da Guerra, o famoso general Setembrino de Carvalho, que era assim, de uma burrice proverbial, né? que aquela luta não ia ser exitosa de jeito nenhum para o governo, que tinha que partir para entendimentos políticos, foi a sugestão dele. Ele foi, desses militares que perseguiram a coluna, o que teve mais visão, né? Mais correta. E o governo não queria isso, não aceitava. Nem o general Setembrino, nem o presidente, né? O Arthur Bernardes. Então, o Klinger acabou sendo preso e processado, viu? Por desobedecer às ordens superiores. E aí, nos anexos do livro, eu até incluí um documento desse ministro da Guerra, o Setembrino de Carvalho, enviado ao Bernardes, em que ele se explicava, dizia, é impossível perseguir esses rebeldes, eles fogem o tempo todo, então nada feito, não dá para persegui-los e derrotá-los. Porque realmente eles se embrenhavam no mato e o Klinger lá com os caminhões dele nas estradas, sem gasolina para se mover, era uma situação trágica, né? Então ele acabou recolhendo a tropa dele para o quartel e dizendo ao governo isso, que tinha que partir para o entendimento político. O governo não queria, então ele acabou preso, até condenado. Depois foi solto, né? Então, realmente, era no meio dessa mata fechada que eles iam abrindo isso, passagem, né? E se movendo, e as potreadas sempre funcionando, trazendo informação. Então, eles sabiam onde estava o inimigo. Ali no norte da Bahia, tinha um general, agora não estou lembrando o nome dele, que comandava a tropa, ele comandava lá de São Luís, no Maranhão, a tropa que estava na Bahia. Então, com aqueles meios de comunicação que tinha na época, não
dava para fazer esse comando. Né? E ele dizia que o Rio São Francisco era uma barreira intransponível, que nem o tinham falado sobre o Paraná. Só que acontece que a coluna atravessou 2 vezes. Invadiu a Bahia, foi até o norte de Minas e depois voltou, atravessou de novo São Francisco. Mas ali no norte da Bahia, esse general, junto com outros militares, né, organizaram quilômetros, sabe, de barricadas, com os generais lá e os militares todos, tropas governistas, esperando o ataque da coluna. A coluna soube que eles estavam ali, passou de longe, né? Deixou eles lá esperando. Então, isso aconteceu diversas vezes, inclusive, noite escura, não tinha iluminação, né? Mata fechada, uma tropa acabava combatendo a outra. As tropas do governo não tinham informação, não sabiam quem eram, estavam pensando que era o inimigo, então eles combatiam entre si. Várias vezes aconteceu isso também, não só lá em Maria Preta. Então, realmente, o governo ali não tinha chance de obter uma vitória. Houve, no meio de tudo isso, 53 combates, né? Em todos a coluna saiu vitoriosa. Agora, morreu muita gente, pelo que o levantamento que eu consegui fazer, aproximado, né? Porque não se tem informações precisas. Pelo levantamento que eu consegui fazer, a partir da literatura existente, dos jornais da época, né? Enfim, fui tentando mapear. O livro do Lourenço Moreira Lima é muito importante, como fonte de informação, mas não só. Então, mais ou menos 1/4 da coluna morreu pelo caminho, morreu de doença, eles não tinham médico. Quem servia de médico era um veterinário, que, como dizia o Prestes, era o Aristides Leal, que até era muito amigo do Prestes, depois, inclusive. E ele era veterinário, mas ele estava mais preocupado em combater do que em cuidar dos doentes. Embora cuidasse também, mas ele não era médico. Então, faltava remédio, tinha que fazer, às vezes, amputação de perna, braço, sem anestesia, era um horror. E o pessoal enfrentando firme isso. Muita fome passaram, né? Enchentes que eles atravessaram, o Rio São Francisco em cheia, né? Foi muito penoso, terrenos pantanosos, ou então também desertos, né? Enfim, enfrentaram de tudo pelo caminho e sempre seguindo em frente. Né? O objetivo depois já era atingir ali o norte de Minas, para ver o que podia, se chegava armamento, esperava-se que chegasse armamento na Bahia, o norte de Minas, não chegou, então eles tiveram que voltar, não tinha como marchar sobre o Rio de Janeiro, seria derrota, né? O governo botou ali no norte de Minas uma tropa gigantesca, porque estava com medo que eles marchassem realmente sobre o Rio de Janeiro. Eles não tinham a menor condição de fazer isso. Eles não atacaram nenhuma capital. Mesmo Teresina, que eles passaram perto, não atacaram porque não tinha armamento para isso. Então, seria um suicídio, né? Atacar Teresina. Então, eles tiveram sempre cidades do interior, né? E mato, no meio da mata mesmo. Por ali é que eles se moveram. E foi justamente essa marcha em que eles tomaram conhecimento das populações locais, né? Que levou a que eles ficassem muito chocados, que eles não imaginavam, o Prestes e alguns outros sempre falavam isso, né? Não imaginavam o nível de miséria do povo brasileiro. Totalmente sem condições nenhuma. Chegaram em certos lugares, assim, tinha várias moças na casa, todas trancadas, porque não tinham roupa para se apresentar, eu sem roupa. Então, trancadas dentro de casa, porque não podiam aparecer. Então, era assim, uma miséria assustadora. Isso, principalmente, o Prestes ficou muito chocado, e foi um dos motivos, o motivo principal, porque ele disse, não adianta continuar, esse programa dos tenentes não vai resolver, né, essa miséria terrível do povo brasileiro, essa situação, mas ele não tinha solução também, reconhecia isso. Esse problema social é muito grave, não tenho solução, preciso estudar para ver qual é a possível solução. E é isso que ele vai sugerir. Aliás, os outros comandantes aceitaram também, né? Mas ninguém estava preocupado em estudar e ver qual seria a solução. Quer dizer, os outros tenentes, colegas dele, trataram foi de continuar naquele mesmo caminho. Tanto que eles todos continuaram conspirando e pretendendo, né,
isso depois já não era mais o Arthur Bernardes, era o Washington Luiz. Na medida que o Washington Luiz tomou posse, houve uma certa abertura. Isso foi já em janeiro de 27, né? Ele suspendeu a censura à imprensa, o estado de sítio. Isso aí é que propiciou que a imprensa tomasse conhecimento do que tinha sido a coluna. Uma grande quantidade de jornalistas chegou lá na Bolívia, que era difícil, imagina, chegar lá, não era na capital, era lá no interior da Bolívia, em Gaiba, né? Perto da fronteira, uma fronteira mesmo com o Brasil, e mato também, fechado. Então, para entrevistar o Prestes, entrevistar os comandantes, entrevistar soldados, a gente pega os jornais daquele... Depois de março de 1927, abril, por aí, todo esse período, 1927, tem reportagens de páginas e páginas nos jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, relatando, né, a coluna, e a coluna vai adquirir um prestígio muito grande, então, e o Prestes e os outros comandantes da coluna também. Né? Então, mas antes disso, eu queria só que a senhora colocasse um pouco mais sobre como é que foi a decisão de desmobilizar a coluna, como foi esse processo, e daí, na sequência, o impacto dessa experiência na coluna, da coluna, no pensamento político de Luiz Carlos Prestes. Pois é, chegou um momento, né, que ficou claro que armamento não chegava, que não havia condições de realmente marchar sobre o Rio de Janeiro e depor o presidente. Aí também se dá as eleições do Washington Luiz, nesse meio tempo, né, em que há uma certa abertura. O Prestes, principalmente, mas o Siqueira Campos também, quer dizer, eles conversavam muito entre eles e havia muito companheirismo entre os comandantes. Né? Chegaram à conclusão que continuar naquela marcha, eles até poderiam continuar, era causar prejuízos à população, né, porque eles tinham que fazer as requisições, e, ao mesmo tempo, a tropa inimiga que vinha atrás deles fazia as maiores barbaridades com a população. Eles não faziam, não, mas quem vinha atrás, vinha fazendo. Então, era muito sofrimento, sem conseguir solucionar. Aquele programa liberal, né, o Prestes, principalmente, estava convencido que não era por aí, que não ia resolver aquela situação que os impactou tanto. O Prestes sempre dizia isso depois, né, ele falava. Nós, jovens militares educados nas capitais, né, nas escolas militares, não tínhamos ideia do que era o interior do Brasil. Aí eles ficaram conhecendo e ficaram horrorizados, porque realmente era uma situação assustadora, né, em que vivia a maior parte da população, era mais de 80%. Então, eles, a partir disso, o Prestes propõe concluir a marcha. Para concluir a marcha, só tinha um jeito, jamais se entregar. O governo propunha que eles se entregassem. Inclusive, havia propostas no seguinte sentido, que eles consideravam uma ofensa. Quer dizer, os comandantes seriam bem tratados e os soldados seriam todos presos. Eles jamais aceitaram uma proposta desse tipo. Então, a única maneira que havia era emigrar. E para onde? Bolívia era a possibilidade de emigrar. Né? E, ao mesmo tempo, como eu já falei, o Prestes, principalmente, os demais não. O Siqueira Campos, em certa medida, era o mais ligado ao Prestes, o que tinha realmente um espírito assim, revolucionário. Né? O Prestes, principalmente, diz, não, tem que estudar para ver como que pode ser resolvida essa miséria, essa situação do povo brasileiro. Não é com esse programa. Isso para ele ficou muito claro. Então, eles partem para se internar na Bolívia. Não é fácil, porque, como eu já falei aqui, até o último dia eles enfrentaram combate, morreu gente pelo caminho, ali na travessia para chegar à Bolívia, que tem que atravessar o rio Paraguai, né? Isso, enfrentaram pântanos, o pessoal atolado até a cintura. O Lourenço Moreira Lima descreve, né, essa travessia para chegar na Bolívia. Né? Aí chegaram na Bolívia, fizeram entendimentos com as autoridades locais, né, e mostraram que eles depusaram, tinham pouquíssimas armas, né, tinham sobrado ao todo 600 combatentes, né, 600 combatentes.
E muita gente tinha morrido pelo caminho, mais ou menos um quarto morreu pelo caminho. E procurar aí fazer o quê? Primeira coisa, preocupação do Prestes e de alguns outros ali, era arranjar trabalho. Para eles estavam em estado de miséria, estavam em farrapos, né? Os soldados da coluna estavam em farrapos, depois de toda aquela travessia, sem recursos nenhum. Então, era necessário arrumar um trabalho para assegurar a sobrevivência, tratar as doenças, porque é tal coisa. O Prestes também sempre dizia isso. Enquanto estavam marchando, o inimigo na retaguarda, ninguém ficava muito doente. Mas depois chegaram na Bolívia, que pararam, aí foi assim, todo mundo doente, e foi o impaludismo, tomou conta. Até o Prestes teve também, os comandantes, todo mundo teve impaludismo. Então, era preciso tratar o pessoal e arranjar trabalho. E aí teve uma companhia inglesa de terraplenagem, organização de lotes de terra, enfim, era uma região bem assim, abandonada, que tinha essa companhia inglesa trabalhando, né? Precisando de mão de obra. Então, depois de vários entendimentos, né, o Prestes chegou a um acordo e deu trabalho para os soldados e para ele também, que ficaram poucos comandantes lá. Sobrou ele lá, o Cordeiro de Faria e eu acho que o Djalma Dutra. Esses três é que ficaram lá no... Depois o Cordeiro de Faria foi embora, ficou mesmo ele e o Djalma, ficaram lá. Porque o Siqueira Campos fez uma outra marcha, porque eles mandaram uma delegação para conversar no Paraguai com o Isidoro, para ver se arrumava armamento ainda, o que podia fazer e tal. Mas não conseguiram, até porque o Isidoro estava organizando um levante no Rio Grande do Sul, que foi rapidamente também debelado. Isso foi no final de 1926, ainda antes do Washington Luiz tomar posse. Não teve condições de seguir à frente. Então, e o Siqueira Campos, com o destacamento dele, foi dar cobertura a essa delegação que foi ao Paraguai, que estava o Moreira Lima e mais um ou dois, né, que fizeram essa tarefa, depois voltaram. E o Siqueira Campos não conseguiu se encontrar com a coluna, com o grosso da coluna, foi para o Paraguai, ingressou pelo Paraguai. Mas, na Bolívia, ficou, então, o Prestes, com o Djalma Dutra, principalmente, trabalhando, em condições muito inóspitas, era muito mosquito, muita doença, impaludismo, né? Enfim, muita dificuldade, mas, enfim, foram vencendo isso e, pouco a pouco, os soldados foram se alimentando, se curando, né? Se vestindo e voltando para suas regiões de origem. Os comandantes não podiam voltar porque estavam com processo na justiça, né? Seriam presos. Alguns voltaram depois clandestinamente. O Juarez Távora, o João Alberto, voltaram clandestinamente para o Brasil, Siqueira Campos, né? Mas só clandestinamente. Conspiravam aqui dentro do Brasil e continuavam aquela mesma tipo de conspiração. Você ia falar alguma coisa? Anita, então, esse movimento acabou, não sei se a palavra certa é desaguando, mas a continuação na história do Brasil deságua na Revolução de 30. E Getúlio tentou várias vezes trazer o Prestes para ser o comandante militar. Você narra no livro até com muitos detalhes esses encontros, ainda quando Getúlio estava no Rio Grande do Sul. Getúlio oferecendo o dinheiro, enrolando, não saía o dinheiro, depois oferecendo de novo. No final, acabou, quando a coisa já estava para estourar, acabou dando um dinheiro. Getúlio não topou participar. Tem uma hora que você descreve... Desculpe, Prestes não topou participar. Tem uma hora que você conta que o Prestes tinha acabado de ler o Estado da Revolução, estava com aquela leitura toda, e que ele diz: eu estava muito sectário. Estava muito sectário, narra ali a discussão o Prestes narrando a sua discussão com o Getúlio. Como é que você pode nos relatar esse encontro dessas duas figuras tão fundamentais naquele momento tão especial da história do Brasil, que foi o deslanchar dessa Revolução de 30, que acabou mudando a face do Brasil? Qual é a avaliação que Prestes fazia disso
né? O que você que pode nos contar desses encontros e dessa, enfim, dessa negativa de Prestes de participar do movimento liderado por Getúlio? O Prestes, desde abril de 28, estava na Argentina, né, em Buenos Aires, porque ele, depois que os soldados estavam todos encaminhados, aí foi que ele saiu lá da Bolívia e foi para a Argentina. Ele já na Bolívia tinha começado a ler alguma coisa do marxismo, muito pouco, até porque as dificuldades eram muito grandes, não tinha condições para isso, tinha que trabalhar o dia inteiro, né, no trabalho pesado. Mas o Astrogildo Pereira teve lá, alguns jornalistas também levaram livros marxistas. Ele leu alguma coisa, né? Estava interessado e tal. E aí, em Buenos Aires, ele ficou deslumbrado com as livrarias de Buenos Aires naquela época, né? Que tinha o Capital, tinha o que você quisesse de marxismo lá em Buenos Aires. Então, ele tratou de estudar, embora tivesse que trabalhar, porque a miséria era grande, não tinha recursos, né? Muito difícil a situação financeira, econômica, mas ia se virando, né? Vendeu até cabo de vassoura lá em Buenos Aires para conseguir sobreviver, enfim, o que dá, o que também veio a época ali da crise, né, de 29 e 30. E, ao mesmo tempo, tendo contato, né, com o movimento comunista latino-americano, né, e soviético, que tinha um bureau latino-americano da Internacional Comunista, que também o Prestes entrou depois em contato com eles, né? E ali, Buenos Aires era o grande centro, né, inclusive de articulação do movimento comunista latino-americano. E o Partido Argentino era um partido legal e tal, e brasileiros iam lá às vezes, né, representantes do Partido Brasileiro, algumas reuniões. Mas os brasileiros do Partido Comunista não queriam saber do Prestes, né? Considerava que ele era um líder, né, pequeno burguês e que era perigoso para o partido, que ele tinha muito prestígio, ia, enfim, influenciar demais o partido, não queria. Mas ele, na medida em que leu, né, algumas obras do marxismo, mas como ele mesmo dizia, ele era um cristão novo, né, em que teve que fazer um esforço muito grande para mudar toda a visão dele, a visão do Estado, né, enfim, tudo isso ele realmente mudou, estava convencido que era por ali, mas tinha uma posição muito ainda de marxista, está começando, né? Ele não pretendia ir lá conversar com Getúlio. Ele não tinha essa pretensão. Ele já estava, né, isso foi no final de 29, uma reunião foi em setembro de 29 e a outra ali no início de 30, nessas reuniões com Getúlio. Foram duas reuniões, dois momentos. Ele não pretendia, estava já contra a Aliança Liberal. Só que com aqueles meios de comunicação que existiam na época, ele estava lá em Buenos Aires, mandava telegrama, era assim que se comunicava, né? Telegrama para os tenentes que estavam aqui no Rio de Janeiro conspirando. Tinha o Cilo Meirelles, que era responsável aí pelas atividades assim, de comunicação, e o próprio Oswaldo Cordeiro de Faria. Então, ele mandava telegrama, desmintam que eu não estou apoiando a Aliança Liberal, né? Isso já é 29, mas eles não desmentiam, porque eles, pelo contrário, estavam interessados em participar da Aliança Liberal. Então, os meios de comunicação, na época, era muito precário, né? Então, havia que a campanha da Aliança Liberal, principalmente no Nordeste, foi feita com o nome do Prestes e da coluna. Então, assim, para as pessoas em geral, né, para o público em geral, parecia que o Prestes estava apoiando a Aliança Liberal. E o Prestes estava contra já. Eu achava que aquilo não era a solução. E tentando se aproximar do Partido Comunista, no caso, o brasileiro, né, o PCB. Só que o PCB repudiava, né, de toda maneira. Por mais que eles fizessem esforços para chegar perto, ele era repudiado. E ele não pretendia conversar com Getúlio, ele não tinha ilusão no Getúlio, ele, ao contrário, ele tinha uma posição bem sectária, como ele mesmo dizia. Né? Quer dizer, por ele não tinha ido. Mas os tenentes que o tinham proclamado chefe militar da Revolução Tenentista, na terceira revolta chamada, né? Tinha sido 22, 24 e 30, seria a terceira revolta. Insistiam muito com ele que fosse conversar com Getúlio ali em Porto Alegre. Afinal, ele resolveu ir. Mas, segundo ele mesmo contava, o objetivo dele era desmascarar o Getúlio diante dos colegas tenentes. Era esse o objetivo dele. E por isso que ele chegou lá com aquela agressividade toda contra o Getúlio, e o Getúlio era muito hábil, né? O Getúlio disse para ele, depois de ouvir toda aquela
aquela propaganda comunista, disse que ele tinha a eloquência, agora eu esqueci como é que era, ele disse que ele era muito eloquente, falava muito bem, viu? E prometeu tudo que ele pediu, que ele disse, olha, para fazer a revolução, o Prestes, me consta, me disseram que o senhor quer fazer uma revolução. Se for para fazer a revolução, precisa de dinheiro para comprar armas. Aí o Getúlio prometeu e tal. Ele não acreditou muito, não, mas, enfim, tudo bem. Conversaram lá. Ele entrou, inclusive, com um documento falso e transmitido a ele pelo Oswaldo Aranha, que era o secretário do interior do governo ali do Estado, né, do Getúlio. Enfim, aí voltou lá para Buenos Aires, mas ele não tinha ilusão no Getúlio. Procurava, ao contrário, convencer os camaradas tenentes. Aí tinha principalmente Siqueira Campos, né? Mas também o Cordeiro de Faria, o João Alberto Lins de Barros, o Miguel Costa, que estava no exílio, convencê-los, né, de que o Juarez Távora, que estava no Brasil conspirando, mas de vez em quando eles iam a Buenos Aires, né, de que aquilo não era para eles. Dizia para eles como que vocês vão se aliar com o próprio Arthur Bernardes, que estava participando, né, da coligação oposicionista, com o Epitácio Pessoa. Como é que vocês vão se coligar com essa gente que a gente combateu e nos combateu durante todos esses anos? Né? Ele não aceitava isso de jeito nenhum e procurava conquistar os companheiros. Enquanto isso, de vez em quando, mandava aí uma carta, um telegrama, mas não aqui no Brasil os colegas escondiam, quer dizer, eles não estavam aceitando isso. Quer dizer, aquele marxismo dele não convenceu ninguém, nem o Siqueira Campos, que era o mais próximo. Tem aí, ele lembrava isso com riqueza de detalhes, né? Então, eu transcrevo, né, o debate que ele teve com o Siqueira Campos, que era muito amigo dele, mas o Siqueira Campos achava que com bomba ia resolver o problema. Estava em São Paulo fabricando bomba num apartamento. Depois, como ele não podia guardar as bombas no apartamento, ele levava para casa de um daqueles próceres que moravam num palácio ali na Avenida Paulista, do Partido Democrático, né, que tinha sido criado, o Partido Democrático de São Paulo. Então, o Siqueira Campos acreditava, né? E o Prestes dizia, mas você não vai conseguir fazer nada. Se você marchar com esse pessoal para o poder, eles vão te controlar. Ele dizia, não, eu mato todos eles, fuzilo todos eles. Ele era meio assim, anarquista, o Siqueira Campos. O Prestes dizia, você está enganado. Quem vai ser fuzilado vai ser você, porque eles é que têm a força. Então, o Prestes depois voltou, porque o dinheiro não chegava. Nem o pessoal do Partido Democrático, que tinha prometido mandar dinheiro, não mandava, e o Getúlio também não. Então, isso para o Prestes já estava claro que não ia vir. Mas, diante da insistência lá dos colegas tenentes, ele vai de novo lá procurar conversar com o Getúlio, né? E o Getúlio, naquela pasmaceira, disse que agora ia sair o dinheiro, que o dinheiro dependia de uma venda de acho que era uma hidroelétrica lá em Minas Gerais, enfim. Tinha umas mamatas aí no meio também, mas o dinheiro não chegava. Realmente, o dinheiro só foi entregue nos últimos momentos, quando era o último recurso para ver se conseguiam conquistar o Prestes, né? Aí o Prestes pegou o dinheiro e deu para a Internacional Comunista, para a futura revolução no Brasil. Isso também acabou sendo muito escandaloso. Até hoje dizem isso. O Prestes roubou o dinheiro. Você pega aí a historiografia, consta isso. Que o Prestes ficou com o dinheiro, roubou o dinheiro, enfim. Não, ele não roubou o dinheiro. Ele achou que o dinheiro era mais útil utilizá-lo para a revolução verdadeira, em que ele acreditava, do que gastar com aquela Aliança Liberal e com o movimento de 30. Né? Então, ele mesmo não tinha ilusão, mas procurou isso mostrar para os colegas que com o Getúlio não ia-se para frente, mas o pessoal não acreditava nisso e estavam já muito empolgados com a possibilidade de ir ao poder, como foram todos eles, né? Foram não só anistiados, como conquistaram cargos importantes. Inclusive, eu cito aí uma frase que foi dita na tal reunião em Buenos Aires, já às vésperas do lançamento do Manifesto de Maia, que aí o Prestes diz, não
não dá, eu não vou compactuar com isso, então vou romper, por mais doloroso que fosse, porque, afinal das contas, eram camaradas com os quais ele tinha feito toda a coluna, né? Então, era um rompimento, assim, difícil. Mas ele chegou à conclusão que não tinha jeito, tinha que romper, já que eles não queriam aceitar, né, as teses que ele estava propondo, o jeito era romper. E tem uma frase do João Alberto, que o João Alberto até disse para ele na tal reunião, né? Olha, isso, muita coisa que você está dizendo aí, você tem razão, só que eu não nasci para apóstolo, então chegou a nossa hora. Entendeu? Então, isso é muito característico de qual era a mentalidade. Eles estavam cansados também. Tá? E não era uma mentalidade revolucionária, como o Prestes já tinha adquirido. Né? O Siqueira Campos também, só que o Siqueira Campos queria fazer a revolução assim, jogando bomba e matando lá os oligarcas. Então, uma coisa é possível. Por que o Prestes resolve não participar da revolução, do processo? Porque ele viu isso, que não tinha forças populares organizadas capazes de dar apoio a ele para fazer uma transformação profunda como ele pretendia. Claro, ilusão dele também, pensar que fosse possível fazer uma revolução realmente de caráter assim, contra-imperialista, né, e contra-latifúndio naquele período. Não tinha condição para isso, era o programa do Partido Comunista. Né? Mas, enfim, não tinha, claro que não está condição, mas ele acreditava nisso. Né? E ele entendeu que não tinha apoio para poder fazer alguma coisa nesse governo, se ele aceitasse. E, ao contrário, seria manipulado. Ele ficaria totalmente a serviço daqueles interesses oligárquicos que fizeram o movimento de 30. Né? Aquelas oligarquias, né, que participaram da Aliança Liberal. A mineira era um setor, né, não era todo o setor, a do Rio Grande do Sul e a da Paraíba. E fora muitos outros políticos que estavam participando disso. E os militares também, né? E foi um setor do Exército, não foram os tenentes que fizeram a Revolução de 30. Eles foram na onda, né? Até que não tinham força para isso. Quem realmente participou do movimento de 30 foram a maior parte do Exército, não houve resistência. Né? Foi, você vê, na hora que o Prestes disse que ele não ia participar, o Oswaldo Aranha, junto com o Getúlio, chamaram o Góes Monteiro, que era, né, um oficial legalista que tinha combatido os tenentes em 24, já aqui, lá no Paraná, né, e depois durante a coluna. Então, esse oficial é que, de repente, virou revolucionário, porque ele era bastante oportunista para perceber isso, que o Getúlio ia ganhar. Né? Então, era mais interessante ficar com o Getúlio do que ficar contra. E foi convidado, ainda por cima, ele servia lá na região São Luís Gonzaga, por sinal. Aí o Oswaldo Aranha foi lá buscá-lo, convenceu, né? E ele resolveu participar, até porque ele tinha um projeto próprio, que hoje em dia, né, tem alguns pesquisadores que estão chamando a doutrina Góes. Já é outro capítulo que ele vai aplicar aí a partir de 30. Então, para o Prestes ficou claro que, ou bem, ele ia ser manipulado, utilizado por aqueles setores que fizeram o movimento de 30, né, que contavam com isso e ficaram assim profundamente raivosos e indignados com a ruptura dele, ou então ia ser eliminado, até fisicamente, né, se fosse o caso. Então, por isso que ele se recusou a participar, né, ficou sozinho, porque os ex-companheiros dele todos aderiram, com exceção de muito poucos e de segundo escalão, né, não foram os principais. O Siqueira Campos também não tinha aderido, né, até pediu um tempo para tentar acelerar o processo aqui do revolucionário, como ele entendia, morre num desastre de avião, tragicamente, né, voltando para o Brasil, também em maio de 30. Né. É uma grande perda, né, o Prestes sempre lamentava enormemente, porque tinha muito carinho por ele, uma grande amizade, né, mas discordavam, né, na maneira de encarar aquela situação. Então, foi isso. Aí, realmente, o Prestes se colocou ao lado dos comunistas. Né? Ainda demorou alguns anos para ele ser aceito no partido, só em 34, que, afinal, por determinação da Internacional Comunista, porque os partidos comunistas todos faziam parte, né, da Internacional, é que ele foi, afinal, aceito no partido. É isso. Sempre que se fala da coluna Prestes, há a questão aí
suposto impacto dela sobre outra grande marcha. E aqui mesmo, aqui entre no pessoal que está acompanhando, como chama aqui? O Luansky 8 pergunta: é verdade que Mao se inspirou na coluna Prestes? Isso é muito falado. Olha, eu nunca vi nenhuma documentação fidedigna que mostre isso. E acho que não, até porque a marcha do Mao Tse-tung teve características muito diferentes. Enquanto aqui era guerra de movimento, lá o Mao Tse-tung, ao contrário, ocupou uma região. O objetivo era esse. Né? A marcha foi mais curta, porque foi o necessário naquelas condições, né? E ocupou uma região. Então, era totalmente diferente. Eu nunca vi nenhum documento, nem nenhuma informação com base concreta em alguma documentação que dissesse isso. Eu acho que isso é vontade, sabe? Muita gente tem vontade de que seja assim. E, às vezes as pessoas transformam a sua vontade em realidade. É como dizer também, eu já vi jornais de esquerda dizendo que a coluna lutava pela reforma agrária. Não corresponde à realidade, sabe? A gente não deve falsificar as coisas para, aparentemente, ganhar terreno. Não é por aí, né? Tem que conhecer bem o que realmente aconteceu e procurar explicar por quê, né? Aliás, o legado da coluna, o impacto da coluna nos dias de hoje. Você pode nos falar a respeito desse momento? Eu falei... O peso da história no presente. A coluna, eu acho que a grande, digamos, legado dela é esse, a importância de ter uma organização assim, popular, no caso, né, em que haja, por um lado, um objetivo claro e que empolgue as pessoas, né, para lutar por ele. E, por outro lado, lideranças, né, em que também essas pessoas que estão participando, os combatentes, digamos, podem ser civis ou militares, né, acreditem. Eu acho que isso é o fundamental, até para, digamos, para uma organização hoje das esquerdas que tem que ser totalmente diferente, não é coluna, né? Não tem mais condição de fazer. Inclusive, essa questão de luta armada é muito complicada nas condições de hoje, né? Da tecnologia que esses exércitos modernos, o exército brasileiro tem, né? E da intervenção, porque não nos iludamos, né? O imperialismo não vai deixar tranquilamente que o Brasil se torne um país mais democrático ou mais avançado, né? Eles vão intervir. Então, fazer um movimento militar teve a experiência da guerrilha do Araguaia, né? Que foi, na hora que eles descobriram, e agora eles estão muito mais bem preparados, né? Foi debelada e com uma violência assustadora, né? Então, com mais razão nos dias de hoje, né? Tem a menor condição. Acho que o tipo de luta tem que ser outro. Mas é necessária a organização popular, né? Em torno de bandeiras que realmente mobilizem as pessoas, né? Que as pessoas acreditem naquilo e estejam dispostas a lutar por aquelas bandeiras. E lideranças que também empolguem e sejam capazes, né, de confiar o respeito, né, e a admiração e a disposição de nos acompanhar, né, das massas. Eu acho que isso está faltando hoje em dia no Brasil. Enquanto não aparecer esse conjunto de condições, não vai acontecer, não vai se dar, não vai se avançar. E a coluna, eu acho que nos inspira, nos serve de modelo nesse sentido, não de repetir a experiência concreta que eles tiveram, que na época foi importante, né? Na época foi o possível, né? Também foi o possível. Levando em conta que no Brasil o atraso cultural era muito grande, né? O movimento popular era muito desorganizado, né? Não havia um movimento popular organizado. Então, vocês vejam, mesmo a vitória do Getúlio, a massa foi para a rua aplaudir e tal, era uma massa desorganizada, não era uma massa organizada, né? Que aquilo foi uma vitória do povo, não foi, né? Foi importante na época, né? Como que o governo de Getúlio Vargas, né? A chamada Revolução de 30, propiciou o desenvolvimento capitalista no Brasil num outro patamar
que não estava acontecendo na década de 20. E a crise, né, da Primeira República era muito séria, não só econômica, como todos os setores da vida nacional, estava bichada, né? Aquela República Velha não funcionava mais, era necessário substituir aquele sistema de poder, né? Política dos governadores, aquilo não dava mais conta, nem para assegurar os interesses oligárquicos. Você vê, a maior parte das oligarquias não estavam de acordo, porque elas se sentiam alijadas, né? E o Brasil já tinha crescido, a economia tinha mudado. Então, a Revolução de 30, sem dúvida, nesse sentido, foi importante. Não foi revolução, foi um golpe, né, chamado de revolução, mas um golpe que propiciou o desenvolvimento capitalista num outro nível, uma criação de indústria siderúrgica importante, né? Uma série de transformações de tipo capitalista. E não tenhamos ilusão, o capitalismo não trouxe, digamos, liberdade para as grandes massas trabalhadoras. Não, outro tipo de exploração. A exploração continuou, em certo sentido, até mais violenta, né? A exploração do capital, que não era mais tênue na época, né? Mas, enfim, por exemplo, outro tipo de exploração foi possível também, porque não havia um movimento popular organizado para conquistar mais. O Partido Comunista era muito fraco, muito pequeno, pouco conhecido e sem influência, né? E aí não tinha outras forças políticas capazes, né, de realmente impulsionar esse movimento. Quer dizer, a história do Brasil é uma história que, pelas suas circunstâncias, né, pelo poder, né, muito grande que tiveram aquelas oligarquias agrárias, né, grandes proprietárias de terra, de grandes extensões de terra, e escravistas, né, com grandes plantéis de escravos, que eles não... Os próprios republicanos paulistas, que tiveram uma importância na República, eram a favor da escravidão, não eram a favor da abolição. Então, quer dizer, esse atraso no Brasil é realmente estrutural, né? Nunca se conseguiu uma revolução no Brasil, né? Uma vitória das forças populares. Os avanços que houve, inclusive em 30, foi sempre conciliação entre setores da classe dominante, alijando o povo. Agora, o povo, em 30, que estava cansado de toda aquela situação existente, foi para a rua aplaudir. Mas aplaudir, não participar. Nem foi chamado para participar, foi chamado para aplaudir. É diferente, tem que levar isso em conta. É isso. Legal. Anita, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista ao Tutameia, aí no marco do centenário da Coluna Prestes. Anita, que tem esse livro fundamental sobre a coluna, que está recebendo aí a reedição agora pela Boitempo, né? A Coluna Prestes. A gente agradece também a participação do público que se reuniu para acompanhar essas reflexões, as informações que nos traz a professora Anita Prestes. Lembrando a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, para você ver, levar para debate em grupos de estudo, enfim. É só buscar por Tutameia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Facebook, no Blue Sky, e aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos dos novos vídeos. E você pode também se inscrever no grupo Amigos do Tutameia. O link de convite para esse grupo está disponível na descrição deste vídeo. E agora, então, antes do boa noite, da despedida, a gente volta a palavra para a nossa convidada, para que dessa vez, sem perguntas, então, professora, a senhora mande só uma mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Bom, obrigado, eu que agradeço nessa oportunidade, é um prazer sempre encontrar com vocês, dialogar, né? E acho que vocês fazem um trabalho muito importante aí, a Tutameia, né? De esclarecimento, né? Do povo brasileiro, dos setores, né? Que têm acesso, que conseguem assistir essas entrevistas, né? E realmente apelar para que as pessoas aí, os interessados, principalmente os jovens, os estudantes, procurem ler o livro, né? Saiu agora, está saindo pela Boitempo. Segundo eu soube, inclusive no próprio blog aí da Boitempo, o livro
o que tinha vindo da gráfica, lá para a própria editora, né? Isso já estava esgotado, estava pedindo para aguardar que venha nova remessa de livros. Por enquanto, que bom. Havia se esgotado. Então, é importante, eu acho, é um trabalho que procura, né, isso, respeitar aquele ditado do Eric Hobsbawm, né, de ter a preocupação com a evidência, né? Eu, como historiadora, procuro seguir isso, quer dizer, não afirmar nada que não seja comprovado. Claro que pode aparecer, daqui a uns anos, um outro documento que venha desmentir algum aspecto disso que hoje é comprovado. Mas esse compromisso com a evidência, com o que realmente aconteceu, acho que é fundamental. E isso é muito falsificado pela história oficial, não só da coluna, da vida do Prestes, da atuação dos comunistas no Brasil, da atuação das forças populares, das esquerdas, né? Enfim, é o papel da história oficial, né? Construir uma história que assegure os interesses das classes dominantes contra os interesses dos setores populares. E, como marxista, como comunista, eu acho importante, ao contrário, a gente procurar ver a verdade, né? Ver o que realmente aconteceu, né? E isso é que interessa aos trabalhadores, é que interessa ao futuro, né? Interessa a construção de uma história comprometida com os interesses da maioria do povo brasileiro. Então, esse livro caminha nessa direção, acho eu, né? E é importante que, na medida do possível, seja divulgado nas escolas, nas universidades, que as pessoas conheçam, né? Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Sempre um prazer participar desse programa. Muito obrigada. Muito obrigado, Anita. Muito obrigado. Boa noite, então, professora Anita. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite.